Programa OAB na Cidade, hoje está tratando do tema Educação Corporativa com a doutora Cristiane Jacob. Doutora Cristiane, para que o leigo, a pessoa comum, saiba em casa do que nós estamos efetivamente falando, né? Vamos traduzir. Educação corporativa, por que esse termo? De onde surgiu esse termo? Por que se tem utilizado tanto esse termo hoje em dia? O termo mais usual, na verdade, não é nem educação corporativa, e sim universidade corporativa. A universidade corporativa, ela é uma instituição de ensino dentro da própria empresa. Mas, infelizmente, não são todas as empresas que têm capital e infraestrutura corporativa dentro do seu. Então, a ideia de educação corporativa, ela vem para as pessoas que participam dessa cadeia produtiva de dentro da empresa possam ter uma educação continuada. Então, o que a gente faz na educação corporativa? A gente trabalha a pessoa, o desenvolvimento daquela pessoa e, a partir do momento que ela se desenvolve, ela pode fazer com que a empresa tenha melhores resultados. Isso quer dizer, obter lucro. Então, sai todo mundo ganhando nessa estrutura sistematizada que é a educação dentro das empresas. Tá. Você está pontuando bastante a questão de empresas. Isso me leva a crer que a educação corporativa ela está voltada somente para o setor privado ou não? A educação corporativa ela pode ser aplicada no setor público? A educação corporativa ela não é somente voltada para a empresa, apesar da gente ter um direcionamento maior para as empresas, né? Porque quando a gente fala em educação corporativa, a gente vincula a ideia de resultado, de lucro, mas a empresa pública também, ONGs também podem também aplicar práticas de educação corporativa, sindicatos também têm que a ideia de educação corporativa ou de universidade corporativa públicas, por que isso? Justamente para dar uma melhora nas aptidões e nas competências pessoais para que os resultados sejam Nesse ponto, a gente percebe uma antiga discussão, né? O setor privado, ele tende a ser mais produtivo, mais competitivo que o setor público. Existe um grande desafio no setor público, que é o fato de que após as pessoas adquirirem estabilidade, elas tendem a se acomodar. E nós enfrentamos esse entrave, né, cotidianamente, principalmente nós que lidamos aí com um dos poderes da República, sabidamente o Poder Judiciário, a gente percebe e a gente, vez por outra, encontra com esse obstáculo, que é o gestor público manter as pessoas motivadas e produtivas. Nesse aspecto, a gestão corporativa ela pode contribuir para uma melhor produtividade, um plano de carreiras? Qual que é a sua visão sobre esse aspecto? Com certeza. A educação corporativa é um tipo de atividade. E no Poder Judiciário não é diferente. No Poder Judiciário também a gente pode aplicar práticas de educação corporativa e muitas vezes o que acontece? As pessoas têm um pouco de resistência quando a gente fala em trazer algo novo. Quando a gente fala em educação corporativa no Brasil, a gente tem uma referência muito recente. Por volta de 1990, 93, que nós tivemos a primeira universidade corporativa instituída aqui no país. Então, é um instituto recente, mas em relação a essas mudanças, a postura, uma nova postura, uma mudança de paradigma, em relação a isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque dá a impressão que você está querendo que a pessoa mude. Nesse ponto é importante, porque muitas vezes o indivíduo, seja ele empregado, funcionário público, mas sabidamente o empregado, quando ele percebe que
está se deparando com algo novo e está chegando na empresa e está sendo implantado, ou está se pensando num projeto dessa envergadura e com essa nomenclatura que ele desconhece, ele num primeiro momento, ele se sente ameaçado, porque ele vai entender isso como um programa que vai identificar falhas do indivíduo, limitações dele. E isso, num primeiro momento, ele pode ficar temeroso. Você concorda com isso? Isso acontece mesmo? Realmente acontece. As pessoas elas têm muita resistência a mudanças. Mas quando a gente fala em educação corporativa, a gente busca uma mudança de paradigma, né? A gente quer quebrar algo que esteja arraigado dentro das pessoas e dentro das instituições, no sentido deles estarem estagnados mesmo em relação a qualquer tipo de nova postura. A educação corporativa vem para isso, para mostrar, olha, a educação, o seu conhecimento, ele tem prazo de validade. Nós trabalhamos com uma média de 12 a 18 meses para o prazo de validade do seu conhecimento. Então, para que você esteja sempre apto para o mercado, que você tenha sempre a sua qualificação atendida naquele ramo de atividade, você tem que se preparar. Então, isso vai dos cargos mais operacionais até cargos estratégicos. Então, a pessoa que para de estudar, ela para no tempo. Então, a educação corporativa vem para isso, para falar, olha, você não pode parar no tempo. Você tem que continuar estudando e a educação corporativa vem para fazer isso. Olha, eu vou te incentivar a iniciar os seus estudos, caso você não tenha estudo, ou dar uma continuidade no estudo que você já tem. E os profissionais liberais, como que eles ficam nesse cenário? Os médicos, engenheiros, advogados que trabalham por conta própria, eles também não podem parar no tempo e no espaço, precisam estar sempre se reciclando e atentos às mudanças até mercadológicas. Como que ele fica nesse cenário? Ele fica órfão? Não, em relação a esses profissionais liberais, vamos dar o exemplo da Unimed. A Unimed, que trabalha com médicos, né, pessoas voltadas para a área da saúde, também tem a Universidade Corporativa da Unimed. Então, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê um direcionamento nesse sentido de que eles estão sempre buscando uma melhora de qualificação. Nós, como advogados, também poderíamos ter a Universidade Corporativa da OAB. É uma ideia que a gente poderia lançar. Dentro da própria OAB nós temos, né, os centros de estudos e a gente está buscando. A própria ESA, né? Exatamente. Advocacia, que já existe. Tem uma outra fazer essa ressalva, senão eu tomo um puxão de orelha lá. Tem uma outra terminologia, mas não deixa de ser a nossa educação corporativa. Nós estamos buscando continuamente essa melhora, né? Essa atualização, porque se nós pararmos, como vai ser? Exatamente. Né? As leis, elas continuam aparecendo, a realidade vai mudando e nós, como profissionais da área do direito, temos que estar sempre buscando essa atualização. Dentro dos próprios escritórios de advocacia, nós já temos algumas situações crescentes nesse sentido, né? Escritórios de advocacia buscando empresas especializadas em educação corporativa para dar um treinamento direcionado para suas equipes. Então, é algo que realmente veio para ficar. Correto. Hoje o programa está tratando do tema educação corporativa. Temos aqui a doutora Cristiane Jacob em nossos estúdios. Faremos um breve intervalo e voltaremos para continuar debatendo esse tema bastante interessante.